Boa noite a todos, paz seja convosco. Nós estamos aqui mais uma vez com a nossa Escola de Sabedoria, dando continuidade no tema proposto já há algumas semanas, a história da Igreja. E conforme eu disse na aula passada, na terça passada, hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da chegada do protestantismo, do Evangelho protestante no Brasil, tá bem? Então, você acompanhe comigo. Você pode ir deixando os seus comentários, nós, na medida do possível, nós vamos respondendo, ok? Vamos fazer uma oração para iniciarmos e depois a leitura do texto. Feche seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, se conosco nessa noite, que seja uma noite de aprendizado, que nós possamos, através, ó Pai, da história, entender os seus propósitos, ó Pai. E que nessa noite em especial o Senhor nos ensine um pouquinho do seu propósito para o Brasil com o Evangelho. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler um texto para iniciarmos, que está no Evangelho de Mateus, ele é bem conhecido, Mateus 28, versículos 19 e 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versos 19 e 20, finalizando as instruções de Jesus para os discípulos, aqueles que se tornariam os apóstolos. Diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E nós damos graças por isso, porque todas as nações, é lógico que depois de um bom tempo, mas também nos alcança a nossa nação, alcança o Brasil, ok? Bom, em todo esse contexto, eu falei a respeito da Reforma Protestante. Eu falei um pouquinho naquilo que foi baseado a reforma, as contradições da igreja até então, o entendimento dos reformadores de que a liturgia, o costume da igreja carecia de uma mudança e uma mudança radical, e todas essas bases da reforma protestante acontecidas no século XVI, tendo como pano de fundo, logicamente, a crítica aos princípios adotados pelo catolicismo. Então, no início, os reformadores eles não queriam que houvesse uma ruptura da igreja, queriam uma reforma, mas a ruptura ela foi necessária. E a partir de então foram surgindo, no decorrer de diversos movimentos, contestação de muitos pontos. Então, só recapitulando, alguns dos reformadores, talvez os mais importantes: Lutero na Alemanha, com o luteranismo; Calvino na Suíça, com o calvinismo; e Henrique VIII na Inglaterra, com o anglicanismo, a igreja então anglicana. A base da reforma ela se dá assim. Esse termo protestante ele surgiu posteriormente, para denominar então as crenças, os indivíduos que protestaram contra aquele pensamento da igreja de então, conhecido então como os reformadores, ok? Então vamos dar sequência aqui. O século XVI ele é marcado por algumas coisas muito importantes. Uma delas é o alcance da América, a descoberta da América, as primeiras colonizações, tá certo? Então, a descobrimento da América por Colombo, no finalzinho do século XV, no último ano do século XV, para iniciar o século XVI, a descoberta do Brasil por Cabral, tá certo? E nesse período, logo posteriormente a esse período, então começam as primeiras tentativas de inserção do protestantismo no Brasil. Já havia iniciado na América do Norte, nos Estados Unidos. Na verdade, a colonização norte-americana ela se dá muito ligada à Reforma Protestante. Por que eu digo ligada à Reforma Protestante?
Porque os primeiros colonizadores da América do Norte, mais especificamente os Estados Unidos, foram pessoas que saíram da Inglaterra para esse novo mundo, então, fugindo de perseguições políticas e perseguição religiosa. No Brasil já foi um pouco diferente. Enquanto a colonização no norte da América foi uma colonização anglo-saxônica, no Brasil foi uma colonização dos países da Península Ibérica, né? Portugal, Espanha e assim por diante. Os propósitos totalmente diferentes e por isso também que a inserção da reforma ou do protestantismo no Brasil se deu de uma forma um pouco distinta da América do Norte. As duas primeiras tentativas dessa inserção, ela ocorreu já no período colonial e não obtiveram sucesso. Porque além dos estrangeiros, né, fora os portugueses, eles serem considerados assim invasores pela coroa portuguesa, eles também não adquiriram o direito e o espaço para a legitimação das suas crenças. Tá? Então a coroa portuguesa ela era muito fechada nisso, no que diz respeito a estrangeiros e no que diz respeito à legalização de outras crenças que não fosse a religião oficial da coroa, tá certo? Então a primeira tentativa foi já no século XVI, pelos calvinistas franceses, né, que a história chama de huguenotes. Em uma outra ocasião fala um pouquinho a respeito desse. Eles tentaram fundar uma colônia protestante na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, com o apoio de alguns comerciantes franceses. Eu nem preciso dizer que essa tentativa ela deu errado pelos motivos que eu já disse antes. A segunda tentativa, não foi muito tempo depois, foi no século XVII, essa com os calvinistas holandeses, tá? E ela teve um foco um pouco maior no Nordeste brasileiro. Eles vinham para explorar o açúcar, né, a cana-de-açúcar, mas também logo foram expulsos pelos portugueses. E um pouquinho, nesse mesmo período, mais uma vez pelos huguenotes, agora na região do Maranhão. Ali eles fundaram aquilo que é chamado de França Equinocial do Maranhão. Tá? Então, nos livros de história, relata um pouquinho a respeito dessas tentativas. Bem de leve, né? A história do Brasil ela é um pouco tendenciosa para aquilo que eles chamam de religião oficial, mas um pouco fala um pouquinho sobre isso. Então é importante entender essas três tentativas. Primeiramente no século XVI, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e no século XVII, com duas frentes, tá? No Nordeste e mais especificamente pelos huguenotes no Maranhão, com aquilo que eu já falei, América Equinocial. Bom, o protestantismo durante o Império. Vamos entender um pouquinho os antecedentes. Então, com a vinda da família real e a abertura dos portos, sobretudo à Inglaterra, isso em 1808, o país, então, ele teve que se tornar um pouquinho mais tolerante com os grupos protestantes. Teve que se abrir, principalmente porque grande parte dos ingleses, de outras nações também, mas mais dos ingleses, eles eram protestantes. Então esse investimento no Brasil era inevitável que tivesse um pouco dessa interferência protestante, tá certo? Então, 1808 nós começamos aí a ter uma abertura para os ensinamentos protestantes no Brasil. Logicamente que eles enfrentaram alguns outros aspectos de dificuldades também, um deles o idioma, né? Então, no Brasil era um pouquinho mais fácil de se adaptar aos outros idiomas também de origem do latim, tá certo? O espanhol, o italiano. Com os ingleses, os holandeses, né, uma outra origem de idioma, por exemplo, o anglo-saxão, então havia uma dificuldade dessa comunicação, houve um pouquinho mais de demora. Em 1824 aconteceu algo muito interessante em relação a essa abertura. Tá? A Constituição do Império. Dentre tantos assuntos tratados na Constituição, o artigo 5º, ele apresentava, né, algo que dizia assim:
que a religião católica apostólica romana continuaria a ser a religião do império, a religião oficial. Mas todas as outras religiões seriam permitidas, com algumas condições, tá? Culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, tá certo? Sem forma alguma exterior do templo. Então nada disso, nada de evangelismo, nada disso. Então podia ser o culto doméstico ou algumas casas já pré-definidas, e para isso, né, o império ele precisaria saber, ele precisaria ter conhecimento desses locais, tá? Porém, como um artigo relacionado, um parágrafo relacionado, o 5º, dizia que ninguém poderia ser perseguido por motivo de religião, uma vez que respeitasse a religião do Estado e não ofendesse a moral pública. Então ninguém poderia ser perseguido por ter uma outra religião, desde que respeitasse que a religião oficial do Estado era a religião católica. E desde que as suas pregações, né, as suas liturgias, não viesse contra a moral pública imposta pelo império, pelo Estado. Tá certo? Então, mais uma informação bem interessante, essa relacionada à Constituição de 1824. Ela começa a dar uma abertura para o campo religioso diverso no Brasil. Tá? Então, no século XIX, que abrange, né, 1808, 1824, começa uma vinda em massa de protestantes para o Brasil. Então, na primeira metade do século XIX, por exemplo, existe uma característica chamada de protestantismo de imigração. É uma vinda esparsa de grupos protestantes, tá? Eles não tinham um projeto de evangelismo consolidado, eles não vinham com esse propósito. Muitos queriam apenas exercer a sua liberdade religiosa no Brasil, não tinham interesse em ganhar mais adeptos. Eles também eram alvos de perseguição na Europa nessa época, né? Havia uma espécie de um apartheid religioso na Europa, então muitos vieram para o Brasil simplesmente para exercer essa liberdade religiosa. Então os estrangeiros protestantes que chegaram nos primeiros tempos aqui no Brasil foram americanos, suecos, dinamarqueses, escoceses, franceses e especialmente alemães e suíços, pela tradição luterana e reformada. Tá? Então os alemães e suíços eles engrossaram um pouco mais essa imigração com a tradição luterana. Então essa talvez seja a primeira escola teológica no Brasil, a escola luterana reformada. Tá? Então ainda sobre essa vinda dos protestantes ao Brasil, nós vemos entre o ano de 1835 e 1889, aí sim, a consolidação de um projeto proselitista, tá? Que é a divulgação de uma religião. Foi chamado de protestantismo missionário. Então, a partir, sobretudo, dos missionários norte-americanos, eles adentravam os solos brasileiros, eles vinham ao Brasil com a intenção de divulgar a doutrina protestante ou agora evangélica, não apenas mais para viver em comunidades, agora com o fim mesmo evangelístico, tá? Então isso ainda no século XIX. Passando, né, por esse princípio luterano, nós chegamos então a uma escola também tradicional, né, muito forte no Brasil, que foram os metodistas, a Igreja Metodista Episcopal. Essa foi a primeira denominação a iniciar atividades missionárias com brasileiros, tá? De 35 a 41, 1835 a 1841. Aí tem alguns obreiros, né, conhecidos, Fontaine Hicks, Spalding, Daniel Kidder, né, fundaram no Rio de Janeiro a primeira escola dominical no Brasil. Então isso é muito importante, tá? A Igreja Metodista Episcopal foi a primeira a fundar uma escola dominical, que nós chamamos de escola bíblica, tá? No Brasil. Eles também atuaram como capelães da Sociedade Americana dos Amigos dos Marinheiros, né? Isso foi fundado em 1828. Então veja bem, dois princípios interessantes do meio evangélico.
escola bíblica, pela escola dominical, né? E a capelania, ok? Vamos seguir aqui. Eles tinham especificamente uma ação proselitista de evangelismo, através de venda de Bíblias em várias regiões do Brasil, tá? Então, o forte desse proselitismo metodista era a distribuição, a venda de conteúdo bíblico, de Bíblias, em várias regiões do Brasil, tá certo? Mais uma vez, né? Há tempo aqui. Conforme forem talvez surgindo algumas dúvidas, coloque no comentário, à medida do possível, eu vou tentando corresponder aqui, tá? Enfim, não só dúvidas, né? Coloque seu comentário. Bom, falamos então da Igreja Luterana, da Escola Luterana, a Metodista, Wesleyana, e agora os batistas, né? A Igreja Batista, com os seus primeiros missionários, o Thomas Jefferson Bowen e a sua esposa, isso 1859 a 1861. Esses pioneiros, segundo a história, eles não foram assim tão bem sucedidos, tanto nós vemos no período deles aqui, né? Já em 1871, os imigrantes batistas, né, de Santa Bárbara, eles organizaram já 2 igrejas. Aí com eles vieram mais missionários, dentre eles Zachary Taylor, né, e esposa, enfim, tantos outros, tá certo? O primeiro membro e pastor batista brasileiro foi um ex-padre, por nome de Antônio Teixeira de Albuquerque, tá certo? Então, o primeiro brasileiro nativo, né, pastor batista, pastor de uma denominação protestante, foi um ex-padre, Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele já havia sido ligado aos metodistas, né? E em 1882 o grupo fundou a primeira igreja batista em Salvador, e pela Convenção Batista, então, ele foi nomeado o primeiro pastor brasileiro, tá certo? O primeiro pastor nativo de uma igreja protestante no Brasil. Ainda sobre os presbiterianos, diversos nomes, diversas datas, né? Elas são muito importantes aqui no Brasil. Por exemplo, os presbiterianos, eles fundaram em São Paulo a escola americana, que é a atual Universidade Mackenzie, só para registro, tá certo? Em 1888, organizado o sínodo aqui no Brasil, foi dada então a autonomia eclesiástica à Igreja Presbiteriana do Brasil. É como se fosse uma independência da igreja no Brasil, a presbiteriana. Mas talvez o fator que mais marque aqui é a Universidade Mackenzie, tá certo? Continuando, eles tinham alguns destaques agora na sua ação missionária. Então, eles foram um dos grupos protestantes de maior destaque no Brasil Império e na Primeira República, devido às estratégias, né, de evangelismo, estratégia proselitista, tá certo? Ações das mais diversas pelos missionários. Eles atuavam sobretudo nas áreas rurais, onde a Igreja Católica ela não tinha um alcance tão presente assim o tempo todo, tá? Então a gente vê uma pigmentação presbiteriana, principalmente no interior do estado de São Paulo e no sul de Minas, né? As escolas, aqui no Brasil, escolas fortes presbiterianas nesses locais. Ligado assim às regiões onde se cultivava o café. Então isso era muito estratégico. E a partir de então a criação de escolas protestantes, tá? Onde a leitura era essencial, visto que no protestantismo a Bíblia ela é o centro da doutrina. Então veja bem a diferença, né? O incentivo à leitura nas escolas protestantes. Os presbiterianos no Brasil, eles usavam muito da oratória, não só da leitura, distribuição de Bíblias, tá? Para a conversão de pessoas, para esse proselitismo, para o evangelismo. E isso era um pouquinho mais coerente com a realidade educacional do Brasil, no Império e no começo da República, né? Na chamada Primeira República, tá? Então era um pouco mais fácil de assimilação à oratória do que simplesmente a distribuição de material evangelístico
entre algumas outras coisas. Bom, na história, nós partimos então agora para outro fato muito importante, que é a primeira Constituição republicana, em 1891. E isso interessava por demais ao protestantismo. Porque nessa Constituição dizia que todos os indivíduos e confissões religiosas podiam exercer pública e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens, observadas algumas disposições de direito comum. Primeiro, no parágrafo 4º, a República só reconhece o casamento civil, cuja celebração seria gratuita. Tá? Então, a título de reconhecimento legal era o casamento civil. Partindo daí, as mais diversas denominações elas poderiam realizar as cerimônias de casamento religiosa que nada interferia nas leis da República. No parágrafo 5º, o artigo dizia que os cemitérios teriam caráter secular e que eles seriam administrados por autoridade municipal, como é hoje, ficando livre a todos os cultos religiosos, as práticas dos respectivos ritos em relação aos seus crentes, aqueles que têm um entendimento religioso, desde que não ofendessem a moral pública e as leis, muito parecido com o que impera até hoje. Já no 6º, dizia que seria leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos, tá certo? Então não penderia para nenhuma religião, diferente daquilo que impunha a coroa, que tinha uma religião oficial que era aplicada inclusive no ensino, né? Nas instituições educacionais. E no 7º, é dito que nenhum culto à igreja usufruiria de subvenção oficial, nem teria relações de dependência ou aliança com o governo, União ou os estados. Tá? Então, nenhuma seria privilegiada com recursos públicos. Então, isso da Constituição de 1891. Então, nós temos aqui um salto, né, desde a primeira Constituição agora para essa de 1891. Houve dois grandes momentos, então, para recapitularmos, dessa inserção do protestantismo no Brasil. Primeiro, no Brasil Império, com o momento da chegada de alguns missionários, processo de instalação, início de atividade missionária, e depois na República, com a consolidação, crescimento dos grupos protestantes, sobretudo, como eu já falei, dos presbiterianos. Tá? Então, a partir de então, começa a crescer essa vertente no Brasil. O Brasil, então, mesmo que tendo uma religião oficial, no caso o catolicismo, mas o Brasil ele abre espaços, né, para então o protestantismo. O Brasil, através do seu governo, através da República, ela tem agora as suas vertentes de denominações, com isso, protestantismo das mais diversas denominações. Ok? Eu havia dito que nessa aula falaria também a respeito da igreja da qual sou pastor, da Igreja do Evangelho Quadrangular, tá? Mas acredito que não dá tempo. Então isso agora parte de uma outra data, com a chegada das igrejas pentecostais no Brasil. Tá? Eu vou deixar para a próxima semana. Só a título de informação, o movimento pentecostal teve início nos Estados Unidos com alguns eventos, né, isolados. Um deles, o avivamento da Rua Azusa, você já deve ter ouvido falar. Depois de um certo tempo, mais especificamente na década de 50, nós vamos colocar assim, com um pouco mais de nitidez, né? Então o movimento pentecostal chega ao Brasil com algumas denominações: Assembleia de Deus, Deus é Amor e Igreja do Evangelho Quadrangular, tá certo? Na próxima semana eu falo um pouquinho a respeito disso, se couber também um pouquinho dos neopentecostais, né? Igreja Universal do Brasil do Reino de Deus, Internacional da Graça de Deus,
Igreja Renascer em Cristo, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Igreja Mundial do Poder de Deus. Tá? E aí eu finalizo então com um pouquinho da história da Igreja Quadrangular. Tá certo? Só uma dica, né? Eu nem sei se eu posso fazer, se eu vou fazer. Para você que gosta, assim como eu, de história do Evangelho, principalmente história dos movimentos missionários, eu tenho uma boa dica para você, que é esse livro aqui, ó. Ele fala do avivamento através dos continentes, tá? Ele chama Fogo do Avivamento, tá certo? Hoje é muito fácil de se comprar produtos, né, pela internet. Então, se você tem essa curiosidade, se interessa pelo assunto, adquira esse livro, Fogo do Avivamento, tá certo? Ele conta muito bem a história do avivamento ao redor do mundo. Bom, espero ter colaborado pelo menos um pouco, né, com o seu entendimento. Desde já eu quero orar a Deus para que a sua vida, a sua casa, a sua família sejam abençoados. Então, curve a sua cabeça, feche seus olhos, fale com Deus agora. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos por esse tempo, por esse momento de aprendizado debaixo da sua graça. Eu oro, Pai, para que o lar, a família dessa pessoa que assiste nesse momento receba da sua bênção e que todas as coisas sejam de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. Mais uma vez, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar. Fique na bênção, fique na paz e até a próxima.